Boa tarde, minha gente maravilhosa. Sejam todos bem-vindos. Atrasamos aqui uns 4 minutinhos. São 6h04, não sei se tá certo aí pra vocês também. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Hoje o tema da nossa live é sobre castração, segundo a psicanálise da Françoise Doutor. Eu vou falar um pouquinho dela, o percurso dela na psicanálise. Vou falar um pouco do complexo de castração. Lá que foi quem foi o primeiro a formular isso foi o Freud. E depois a gente vai entrar nos tipos de castrações que o ser humano, a criança, vai passando durante a infância. Que são 5. Então, vou esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Quero saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Quem tiver, por favor, digita o número 2 para eu saber que tá tudo certinho. Enquanto isso, me digam de onde vocês são, de que lugar vocês são. Como que tá o tempo por aí? Aqui choveu, tava quente, agora choveu e não parou de chover ainda. Mas continua bem quente, ó. Já estamos dizendo que tem o número 2, então tá certinho. Tá? Qualquer coisa é só me avisar se não estiverem escutando bem. Deixa eu ir passando aqui. Bom, vou começar aqui com vocês. Primeiro vou dar algumas informações, sempre antes de começar a live eu sempre falo. Essa live não fica gravada aqui no Instagram, eu deixo ela gravada lá no canal do YouTube Psique da Criança. A partir de hoje à noite ou amanhã eu já coloco ela lá. Então quem não viu aqui ou quem viu só até uma parte, depois ela vai estar lá no canal do YouTube completa. Certo? Então vamos falar um pouquinho quem é a Françoise Doutor. Geralmente a gente quase nem ouve falar dela, mas ela foi uma psicanalista e uma médica francesa. Ela teve um percurso de vida com o pai, com a mãe ali no início da adolescência, um pouco complicado com eles. A mãe não aceitava algumas coisas dela, então ela foi embora de casa. Ela teve algumas situações não muito boas durante o período ali da infância e da adolescência. E ela sempre disse que ela queria ser médica da educação. Ela já gostava de lidar com tudo que fosse relacionado com a educação. E ela se formou em medicina e depois ela começou o percurso dela na psicanálise. Ela trabalha um pouquinho diferente das psicanalistas que vieram ali um pouco antes dela. Ela tinha um programa de rádio lá na França, onde ela respondia os pais. Então, o que acontecia? Os pais ligavam lá para o programa de rádio e perguntavam, tinha uma dúvida sobre alguma questão do filho, e ela ia lá e respondia os pais, como se fosse uma análise assim, ao vivo. Ela também recebia várias crianças, porque os pais levavam as crianças para os médicos e os médicos faziam exame, quase o que eu falo aqui, né? Faziam exame, às vezes faziam, medicavam não, mas faziam os exames, faziam todo nossa, fugiu a palavra. Tudo aquilo que a gente faz numa consulta. Então, eles consultavam a criança e ela não tinha nada. O exame estava tudo bem, nada apresentava fisicamente. Ela estava assim, olha, não tem absolutamente nada, eu não posso dar remédio para uma criança que não apresenta nenhum sintoma físico. Na verdade, apresentava um sintoma físico, mas não tinha nenhuma questão física ali em algum órgão que estivesse sendo prejudicado. O que esses médicos faziam? Isso, avaliação
Isso mesmo, Camila, avaliação. Fugiu a palavra. Então, o que esses médicos faziam? Olha, eu vou te indicar para uma pessoa que pode te ajudar. Ela também é médica, mas ela também é psicanalista. Então, ela vai ter um olhar a mais sobre a questão, o sintoma dessa criança, o que está acontecendo com ela. E essas crianças e esses pais iam consultar com ela. Ela tem, num livro que a gente chama Imagem Consciente do Corpo, alguns atendimentos que ela fazia, explicações de como ela fazia os atendimentos e o que acontecia durante esses atendimentos com os pais, com as crianças, o que ela percebia que acontecia com a criança. Diferente das outras psicanalistas da infância, ela, ao invés de brincar, usar os brinquedos, ela fazia o quê? Ela usava os desenhos e massa de modelar. Então a criança chegava lá, fazia o desenho, brincava com a massinha e dali ela fazia a análise dela perguntando sobre os desenhos e ali ia decorrendo tudo que ia acontecendo com a criança. A gente sabe como o desenho é importante para as crianças e como eles representam muita coisa do que acontece com elas. Então a Françoise Dolto é uma médica e uma psicanalista francesa que ficou muito conhecida. Ela trabalhou com Jacques Lacan, que foi outro psicanalista muito famoso francês também. Ela tem alguns livros muito importantes. Quando os pais se separam, a criança do espelho, a imagem consciente do corpo, quando surge a criança e diversos outros. Então, ela trabalhou assim durante muito tempo e ela teve lá na França, ela abriu uma casa que chamava Casa Verde. O que acontecia nessa Casa Verde? Os pais iam com as crianças lá para fazer essa adaptação ou essa transição de separação entre mãe e bebê, mãe e criança. Lá ela atendia também, mas tinha outras pessoas, outros profissionais psicanalistas que ajudavam essas mães. Então ela tem várias entrevistas nessa Casa Verde. Eu tenho uma até que ela tá falando com a mãe que tá com o bebezinho no colo e a mãe tá reclamando que a criança vomita demais, que a criança tá sempre vomitando, ela come e vomita. E ela fala pra mãe: você não conversa com seu bebê? E a mãe fala: não converso. Ela falou: sabe que o vômito muitas vezes é quando a criança quer falar, mas ela não fala, é um bebê. Então como que ela vai expressar a palavra? Vomitando. A gente não fala isso quando alguém chega e quer falar alguma coisa, quer descarregar alguma coisa, a gente já fala assim: nossa, essa pessoa chegou vomitando aqui na gente, falando tudo o que queria. Era a mesma coisa. E assim ela trabalhava com os pais e com as crianças. Então vamos aqui continuar. O que afinal era a castração? O complexo de castração é um dos conceitos principais da psicanálise, junto com o complexo de Édipo. Porque o complexo de castração está ali no meio do complexo de Édipo, quando a criança entra no complexo de Édipo. A castração, descrita por Freud, que é o pai da psicanálise, é uma experiência psíquica pelo qual todos os seres humanos, não tem um no mundo que não vá passar por isso. Ah, eu não passei. Mentira, todo mundo passou, porque todo mundo já foi criança um dia. Passam por volta dos 3 a 5 anos. Geralmente a criança sai do Édipo com 6 anos de idade. A partir dessa experiência psíquica, a criança começa a diferenciar os sexos. Como diferenciar os sexos? Que é menina e o que é menino. O que o menino tem? O menino tem o pênis. E o que a menina tem? A menina não tem o pênis, porque não sabia ainda falar qual era o nome desse
esse órgão sexual feminino, mas sabia que a menina não tinha o que o menino tinha, que era o pênis. E a reconhecer e a lidar com os seus desejos. Por isso que a gente fala que o complexo de Édipo, o que ele é? Ele é a interdição do incesto. O que é isso? Lá no mito do Édipo, o que acontece? O filho mata lá o pai pra ficar com a mãe. E aqui o que acontece? O pai vai castrar o menino pra dizer, olha, você não pode sentir esse desejo, você não pode querer possuir a sua mãe, porque ela é sua mãe. Mas você pode desejar outra mulher, outra pessoa. É isso que o complexo de Édipo é, bem na forma simples. E como que é a castração lá para François Doutor? Para a psicanalista e médica François Doutor, ela apresenta 5 experiências de castrações que passamos durante a nossa infância. Vou falar uma por uma aqui, vou citar as 5 e depois eu vou falar de cada uma um pouco mais detalhado. Gente, até aqui tá tudo bem? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, vão me perguntando ou esperem até uns minutinhos no final, que eu geralmente sempre dou pro pessoal ir perguntando se tiver alguma dúvida. Tá certo? Então, assim, a primeira castração a gente chama castração umbilical. A segunda, a castração oral. A terceira, a castração anal. A quarta, a castração genital não edipiana. Quer dizer, a criança ainda, nessa quarta castração, ela não entrou no complexo de Édipo. Vocês já vão entender. E a quinta e última castração, que é complexo de Édipo ou a castração genital edipiana. Aí sim a criança já está inserida no complexo de Édipo. Então vamos começar. A primeira castração é a castração umbilical. Meu Deus, Amanda, eu tenho mais ou menos... Alguém tem ideia do que seja essa castração? O que será que ela quer dizer? Podem chutar, não tem problema nenhum. Aqui a gente está para aprender. Então podem, se alguém tiver alguma ideia assim, mais ou menos do que acha que seja, diga aí. O que será que é a castração umbilical? No momento do parto. Isso mesmo, Camila, é isso mesmo. Quando a criança nasce, isso mesmo. É a castração resultante do nascimento. O bebê que estava no ambiente perfeito, gente, o útero é o ambiente mais perfeito do mundo. Não existe lugar mais confortável e que você não precise fazer nada, absolutamente nada. Você simplesmente está ali e a tua mãe te dá comida, tu tá respirando através dela. Então tudo ali é perfeito, você não precisa estar fazendo esforço nenhum. Quando essa criança nasce, o que acontece? Aí ela vai ter que começar a lidar com essa primeira dificuldade dessa troca ambiental. Opa, eu tava no útero, tava dentro da barriga da minha mãe, que tava ótimo, era o melhor lugar que eu poderia estar. Um meio aquático. Aí ela nasce. Ela já começa a sentir a pressão de estar não mais no meio aquático, mas no meio aéreo, que a gente chama. Então, olfato, luz, respiração pulmonar, perda do ritmo cardíaco, que a gente sabe que o coração do bebê,
Ele bate muito mais rápido quando a gente faz aqueles exames de ultrassom, e tem um outro que a gente faz pro coração, que eu não lembro o nome. Perda do ritmo cardíaco, a chegada e o acolhimento da mãe. Nesse momento, quando a criança nasce, ela sente que ela não tá mais naquele ambiente perfeito. Quer dizer, ela vai ter que começar, o corpo dela vai começar a trabalhar sozinho. Até então, quem fazia isso era o corpo da mãe. A partir de agora, é o corpo dela. Imagina começar a respirar. Por isso que algumas crianças choram muito quando nascem. Tem até um autor que também é psicanalista, que ele tem um livro que se chama Trauma do Nascimento. Que ele diz que esse é um dos primeiros traumas que a gente tem na vida. Todo mundo vai ter? Vai, porque é isso, ó, é essa ruptura. Tô no meio perfeito e saio para ir no meio agora onde eu vou precisar fazer esforço. E é aí, nesse período, quando a criança nasce, que a gente fala, essa criança tem que ir direto para os braços da mãe. Ela tem que ir direto sentir esse cheiro da mãe, ouvir o ritmo, o coração da mãe, o ritmo cardíaco da mãe. Tá sendo acolhida, tá quentinha, tá escutando a voz da mãe. Porque ela acabou de sair de um meio onde ela não gostaria de ter saído. Então, a importância desse primeiro tempo, dessa primeira impressão que a criança tem quando nasce. Essa castração é só para criança? Não. Essa castração também funciona para os pais. Por quê? Eles sofrem nesse primeiro momento porque é a chegada da criança no mundo. Tanto é que quando a criança nasce, o que acontece? A mãe fica com aquela sensação de que a barriga tá mexendo, de que ela também teve uma perda. Quando há uma perda, teve a castração. Ela não tá mais com o neném na barriga. E porque é a chegada da criança ao mundo, como eu falei, e a partir de agora ela tá inscrita no status de cidadão. Ela faz parte dessa sociedade. Tanto é que quando a criança nasce, lá na maternidade eles já falam, ó, acho que são 10 dias que tu tem pra lá fazer o registro de nascimento. Pronto, essa criança já tá inscrita mesmo, já ganha CPF, já tá fazendo parte desse mundo, dessa sociedade. Então, para os pais também é um período de castração. Essa perda, a gente tanto fala, é um nascimento e uma morte. Chega a ser um nascimento da criança e aquela morte, aquele luto para a mãe, que a criança não tá mais na barriga. Quem aqui já é mãe, me digam como vocês se sentiram nesse período que as crianças nasceram. Quem for falando aí, eu vou dizer, quando meu filho nasceu, eu fiquei assim, eu me senti muito, muito estranha. E eu vou falar pra vocês que eu passei o último dia da maternidade, eu cheguei numa sexta no final do dia, um trânsito pra chegar até a maternidade, cheguei no final do dia, o Matheus estava sentado, então ele era pélvico, aí tive que fazer cesariana. Ele não ficou comigo, ele não ficou nesses primeiros momentos comigo, porque como eu já estava na rua, eu fui direto para a maternidade. Então eu não tinha levado nada da mala dele, nada de roupinha. Aí ele precisou ficar naquela caminha, tipo uma incubadorazinha para ficar quente. Porque era maio, então já estava começando a ficar frio. Então ele veio pro meu colo só bem depois. Isso também me deixou muito, muito mal. De eu ter ganhado ele e não ter ficado com ele na hora. Ele só veio dar um cheirinho e foi lá pro lugar para ficar quentinho, todo cobertinho e com a luz em cima. No domingo, quando era para sair da maternidade, eu tive uma crise de choro. Uma crise, gente, eu chorava, meu olho ficou desse tamanho.
Eu pensei, gente, eu não vou conseguir dar conta, eu não vou conseguir levar esse bebê pra casa. Como que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou conseguir fazer ele dormir? Eu tava cheia de dúvida. E fui chorando. Acho que eu fiquei chorando em casa uma semana. Depois, tudo foi melhorando. Claro que eu fui buscar ajuda, porque eu tava muito perdida mesmo. Mesmo a gente estando nessa área, gente, eu vou dizer que quando é com a gente, parece que fica tudo difícil. Por isso que a gente também, psicanalista, também faz psicanálise, para tentar se entender, compreender a si, para poder compreender o outro. Mas foi assim, e acredito que com várias mães também deve ter sido difícil, né, esse período do nascimento. Vamos para a segunda castração, a castração oral. O que vocês acham que é a castração oral? Acho que é muito fácil, mas vamos ver. Boa tarde. Seja bem-vinda. O que vocês acham? Pode dar chute aí, não tem problema. A gente tá aqui, como eu falei pra vocês, pra aprender. O que é a castração oral? Vou falar aqui. A castração oral é o período do desmame. É a introdução alimentar e é a proibição de comer o que seria nocivo, perigoso para a saúde e para a vida. Isso mesmo, Socorro, é o desmame, a castração oral é isso. Então é o período, isso mesmo, Ceci, é o desmame. Certíssimo, vocês estão fera, gente. É o período que a gente desmama a criança, aí começa a introduzir outros alimentos, aí a gente começa a tomar cuidado no que a criança pode comer e o que ela não pode. A gente não começa dando um pedaço de, sei lá, de carne, de frango, assim, inteiro. A gente começa devagar com a criança. Então, aí, ó, é a proibição de comer algo que pode ser nocivo para a criança. Não que a carne tenha algum problema, mas a gente começa devagar. Muitas vezes a gente vai amassando a comida ou vai dando... não muito em pedaço, quando ela é muito pequenininha, que daí ela pode acabar quebrando e engolindo e se afogando. Então a castração oral seria isso. Essa segunda castração, ela também resulta no desejo de falar. É isso mesmo, é quando começa a surgir a linguagem. Por isso que quando a criança tá desmamando ali por volta, tem gente que desmama com 6, com 8, um aninho e pouco, mais ou menos, a criança já tá começando a falar mamã, papá, fala outras coisas, miau, au, au, todas essas outras palavras que ela vai dizendo. É o início da linguagem verbal. E aí é a descoberta de novos prazeres. Que prazeres, Amanda? Eu deixei de me alimentar pelo seio materno, eu tô me alimentando com outras comidas, com outros alimentos, também estou sendo introduzida na linguagem verbal. Então a castração oral seria exatamente essa, o desmame, a introdução do alimento e o desejo, resultado do desejo de falar. Essa castração oral, ela também é a castração oral da mãe. Por quê? Porque é a partir desse momento que a mãe vai ter que permitir que a criança tenha novas interações. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma mãe no parquinho e a criança mama, tá? Daí a criança, ela deixou a criança sentadinha ali para brincar e de repente a criança correu e ela volta. A mãe, ela tem uma fala assim, claro que ela tá fazendo isso inconsciente, ela não tá se ligando no que ela tá falando, mas ela vai dizer, ai, tá vendo? Ai, ele não consegue ficar longe de mim, ele só consegue ficar aqui no meu colo, não consegue brincar, olha só.
Não é a criança que não consegue, tá? Vou falar agora pra vocês. É a mãe que não consegue e que não permite essa castração oral. Ela não quer fazer essa ruptura. Tá? Então é a aceitação que a mãe precisa pela ruptura corpo a corpo com o bebê. Certo? Essa separação que a partir daí vai começar. Ela vai desmamando essa criança aos poucos, vai introduzindo outros alimentos, essa criança vai falando, vai se expressando pela linguagem verbal, ela vai castrando e vai cortando essa ligação de corpo a corpo. Nem sempre a depressão pós-parto é a mesma coisa dessa castração, tá? Porque essa castração oral, ela começa um pouquinho mais tarde. A depressão pós-parto pode começar bem antes. A criança pode estar a mãe pode estar ainda no período do puerpério. Então ela não entrou ainda nesse período da castração. Mas o que acontece? Tem muitas mães que vão dizendo assim, não desmama, e daí a criança tem 3, 4 anos, aí vocês vão dizer, mas a criança tem que estar em livre demanda. Gente, vou falar assim pra vocês, psiquicamente tem que haver corte. Tem que haver corte de fralda, tem que haver corte de seio materno, tem que haver corte de nascimento. Eu não vou falar hoje sobre isso, tá? Mas a Françoise Doutor, em todas as castrações, ela traz o tipo de falha e de prejuízo psíquico que a criança tem quando as castrações não são feitas. E vou dizer pra vocês, gente, tem coisas que geram consequências e não são consequências leves. Tá certo? Alguém já viu? Tem uma animação, não lembro de quem é agora, mas é sobre uma criança nascendo e a mãe não permitindo que cortasse a ligação do cordão umbilical, tá? Então o que vai acontecendo? Vai passando o tempo e ele vai se tornando homem e ele continua ligado por esse cordão com a mãe. Então, quando ele tenta sair, fazer essa ruptura do corpo da mãe, a mãe sabe o que faz? Puxa ele pelo cordão de novo. Quando ele conhece uma mulher, a mãe puxa ele pelo cordão de novo. Quando ele vai se casar, a mãe puxa ele pelo cordão de novo. O que será que acontece com essa pessoa? Na castração oral, a criança pode ter algum problema na fala? Pode, tá? Por quê? Tem crianças que fazem assim, ó. A criança começa a apontar. Mostra. Ao invés de a mãe falar assim, o que você quer? O que você tá querendo? Pra onde você tá apontando? A mãe não faz isso. A mãe simplesmente, você quer o copo? Pega o copo e entrega pra criança. Ela não precisa falar. Entende? Porque a mãe fala por ela. A mãe simplesmente tira a fala dela e fala pela criança. Amanda, mas a criança precisa saber o nome do copo. Sim, mas antes a gente já vai nomeando isso. Ou você fala assim, você quer o copo? Então me diz o que é aquilo. O que você quer? Daí ela vai tentando falar. Mas se tudo que a criança aponta, a mãe for falando, você quer a boneca, você quer o copo, você quer o brinquedo, você quer o travesseiro, a criança não fala, gente. É claro que a criança vai ter problema na fala, é óbvio que a criança não vai falar. Já viram assim, eu já tive alguns pacientes assim, a criança já fala algumas coisas, e daí quando a gente pergunta uma coisa pra criança, a mãe vai lá e responde, calma, que eu tô perguntando pra criança.
Deixa ela explicar como ela acha que consegue. Deixa ela expressar da forma que ela consegue. Tá? Então é assim, gente. Muitas vezes a mãe vai falando pela criança. E a criança não vai falar mesmo? Ela rompe o processo de aprendizagem. Isso mesmo. Gente, tudo isso que eu tô falando é assim uma constituição psíquica dessa criança. Essa constituição psíquica dela começa lá quando a mãe tá no período da gestação e vai pelo resto da vida. Muitas vezes a gente pensa assim, não tá tendo consequência. E daí 2, 3, 4 anos depois, gente, aconteceu uma coisa, eu não sei o que é. Será que não foi em algum desses períodos muito, muito primitivos, muito assim de necessidade da mãe, dessa ruptura que a criança precisava ter com a mãe? Então tudo isso, gente, é muito necessário. Por isso a castração, ela é importantíssima para a criança. Conheço uma mãe que demorou no desmame e desfraldou muito cedo a criança. Tem encoprese até hoje. Ela tem 7 anos agora. Tá vendo? Daí a mãe leva, sabe aonde? Ela leva num médico, né? Não sei, ela deve ter te dito. Levei no médico, mas não tem nada. Às vezes assim, não tem nada. Daí tu começa a perguntar sobre a história da criança. Como que foi? Por isso que a gente sempre pergunta. Como foi a gestação? Como foi o nascimento? Como foi o desmame? Como foi o desfraude? Muito se fala sobre tem que amamentar, tem que usar fralda, mas um pouco se fala sobre período de retiradas. Porque a sociedade parece que meio que criou um tabu de dizendo assim, quando tu tira a criança, quando a criança para de mamar, quando a criança desfralda, como se sempre fosse alguma coisa ruim. E não, tá? Então a gente também tem que começar a ver do outro ponto de vista. Principalmente do ponto de vista ali onde a criança vai se constituir psiquicamente. Aqui sim, falei que precisava de psicoterapia. É isso mesmo, Ceci, porque se a mãe diz que não tem nada de problema fisiológico, então alguma coisa tá acontecendo. Imagina pra criança, olha só, desmama tarde e desfralda cedo, faz essa castração ao contrário. Então vamos continuar, gente. Vou contar, sempre quando eu falar da castração, eu vou contar como que foi a castração com o Matheus. A castração oral do Matheus foi assim. Ele começou a... na verdade, ele que desmamou sozinho. Ele tava com 1 ano e 3 meses. E ele simplesmente um dia eu fui dar mamar. Ele não quis. Tomou leite daí de mamadeira, mas com muito esforço. Tentei dar no copinho, na mamadeira, mas ele não quis mais mamar no peito. Eu lembro que eu passei uma semana com muita dificuldade para fazer ele dormir. Mas ele não quis mais mamar e foi assim que a gente começou a fazer, que ele fez o próprio desmame. Nem foi uma coisa que partiu de mim, mas a partir do momento que ele decidiu desmamar, a gente começou a fazer essa ruptura mesmo. E o terceiro, castração anal. O que vocês acham que é a castração anal? Também tá fácil, né? Acho que todas estão fáceis. Todas são fáceis aqui. Dá um tempinho pra vocês me falarem. Gosto de... Não escuto vocês, mas pelo menos vejo vocês aqui escrevendo. A castração anal, a Françoise Doutor, ela chama como o segundo desmame. É a separação... É o desfraude, isso mesmo, Tatiana, é exatamente isso, é o desfraude, é esse período. É a separação da mãe e do bebê no sentido da autonomia da criança.
Ou seja, ela vai começar a fazer as coisas sozinha. Ou quando precisar da ajuda, do auxílio do adulto, você vai lá e ajuda. Mas ela vai começar a ter autonomia. Então, é a proibição, a partir daí, a criança de qualquer agir nocivo para o seu corpo e para o corpo do outro. Tanto é que aí, nessa parte aqui da castração anal, a gente sempre fala que aqui começa esses impulsos que a gente fala, os impulsos sádicos da criança. Por quê? Ela tem aquele domínio entre eu posso reter o cocô e eu posso liberar, expulsar o cocô. Ela tem esse domínio agora. Antes ela não tinha domínio sobre nada e agora ela começa a ter esse domínio. Por isso que quando a mãe fala assim, tem que ir no piniquinho para fazer cocô, tem que ir no piniquinho para fazer xixi, muito mais o período ali de fazer do desfraude das fezes. E daí a criança faz assim, muitas vezes ela não vai no piniquinho. Por quê? Porque ela entende que ela tem esse domínio agora. E esse domínio ela também tem sobre a mãe. Por quê? A mãe vai falar assim, tem que ir no piniquinho. Mas a criança vai dizer, eu vou a hora que eu estou com vontade. Ela tá criando essa independência também. Gente, pro adulto fazer a castração anal na criança, ele também precisa ter passado por essa castração. E se teve falta de castração anal no adulto? O pai e a mãe tiveram essa falta durante esse período de castração. O que acontece quando o adulto não passou por esse período? É aquele adulto, aquele pai, aquela mãe que satisfaz todos os desejos da criança. E aí, o que vocês acham que vai acontecer se o adulto satisfaz todos os desejos da criança? Essa criança não se frustra, né? Então, esse adulto tem que ter passado por esse período também. Tem crianças que usam, às vezes, fraldas com 4, 5, 6 anos. Elas não tiveram o desfraude. Por quê? Eu não vou saber dizer para vocês de cada um, porque isso é muito particular. Então, a gente precisa saber da história dessa criança. O que aconteceu para ela não ter sido desfraldada? Por que ela tem medo de fazer no piniquinho? Ou por que ela anda sem fralda, mas na hora de fazer cocô, ela precisa colocar essa fralda de novo? Ou ela passa o dia inteiro sem fralda e de noite ela tá com fralda? O que tá acontecendo? E a partir dessa castração é quando a criança é reconhecida como sujeito. Ou seja, eu sou agora uma pessoa, não tô mais grudado com a minha mãe porque eu acabei de passar por essa separação de corpo a corpo. E eu vou começar a ter minha autonomia, minha independência. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi aqui. Só um pouquinho, gente. Aqui também na castração anal, eu esqueci de falar pra vocês que aqui a criança começa, já tá, né, na castração oral, na verdade. Ela começa a andar, ela começa a ter ela começa a passar por outras situações, além do desmame, que ela vai começando também a se separar da mãe. Ela começa a andar, por exemplo, é um dos exemplos, né? Então ela tá fazendo essa ruptura com a mãe também. Não estou o tempo todo próximo à minha mãe, agora eu consigo me afastar. Então a castração anal seria esse segundo desmame, separação da mãe e do bebê no sentido de autonomia para a criança, dela fazer as coisas sozinha. Como que foi a castração anal do Matheus? Como que foi o desfraude dele? A gente começou, ele ficava muito tempo com a fralda seca
E seca assim, sem fazer xixi, sem fazer cocô. A gente perguntava pra ele se ele queria fazer xixi ou se ele queria fazer cocô. Ele queria. Ele dizia, quero ir no banheiro. A gente levava ele no banheiro, tirava a fralda e ele fazia. Depois ele começou, a gente ia levando, né, ele aos poucos e começamos a tentar tirar a fralda. Porque como ele já passava mais de horas sem estar estando com a fralda seca, a gente tirou. Só que assim, a gente tirou do dia e da noite. Então eu acordava de noite umas 3 vezes mais ou menos para levar ele pro banheiro, bem no início do desfraude. E assim, teve muitos acidentes com cocô nos primeiros meses. Ele ia no piqueniquinho, mas às vezes ele não ia. Ele se escondia, ficava abaixadinho, como a criança faz com a fralda, e fazia o cocô na calça. Mas tudo bem, a gente chegava, eu falava pra ele, explicava, a gente ia, levava ele tomar banho, trocava de roupa. Daí às vezes quando eu achava que ele ia se esconder, eu já perguntava, quer ir no banheiro, quer ir no piniquinho, quer fazer cocô? E também a gente modela. A gente vai mostrando pra criança que a gente também usa o banheiro, que a gente vai no banheiro pra fazer xixi, a gente ia falando. Então, assim, vou dizer que foi super tranquilo também o desfraude. Foi tranquilo o desfraude do Matheus. Teve sim acidente, impossível não ter. E depois que passou, assim, esse período de acidente, ele ia daí sozinho, começava a ir sozinho, fazia no piniquinho, só pedia pra gente limpar. E hoje, né, tá com 5 anos, já vai sozinho, já se limpa, já faz tudo tranquilamente ali. Conheço uma criança de 5 anos e ela regrediu, não vai no banheiro mais. Por que será, né, Michele? Agora, por que será que ela regrediu a esse estágio de castração? E aqui, quando no período da amamentação ocorre a alimentação de papinha bebê? Lucena, é uma pergunta, não entendi muito bem. Se quando a criança está sendo amamentada, mesmo assim ela vai sendo alimentada por papinha? Não tem problema, tu vai desmamando e vai começando dando a papinha. Que é assim que a gente começa a introdução alimentar, né? A gente começa a diminuir as mamadas no seio e ela começa a se alimentar de outra forma. Tá. A quarta castração é a castração genital não edipiana. O que é isso? É a descoberta das ainda bebê. Ah, tá. Tu quer saber ainda bebê quanto tempo tem a criança? Por exemplo, 4, 5 meses ou menos ainda. Não, assim, muito, muito novinha, ela tem ainda que tá mamando no seio ou mamando na mamadeira. Geralmente o médico sempre fala, o pediatra sempre fala, o período de fazer a introdução alimentar da criança. Geralmente é com 6 meses de idade, inicia com frutas, isso mesmo, Ceci. A introdução alimentar é bem assim. Tem mães que iniciam com 4 meses, né, que a criança já vai pra escolinha. Mais amassadinho, mais papinha mesmo. Mas é isso mesmo, se começa ali por volta dos 5,5, 6 meses de idade, tá? Muito bebezinho não dá, até porque tem toda a parte fisiológica da criança, pra criança se alimentar com os outros alimentos. Qual a média da idade para castração anal? Ali de 3, a partir dos 3 não, 2,5, 2 anos, 2,5 por aí. Pode começar por volta dessa idade. Digo mais a partir dos 2,5. Tá? É porque a amamentação para a criança era insuficiente, já chorava e forçavam a papinha. Podiam dar algum reforço de outro alimento, né? Não sei como é que esse médico tá lidando com isso. Mas seria bom, talvez, ela até procurar uma outra
uma outra pessoa, um outro médico para conversar sobre isso. Te aconselho. Então, a castração genital não edipiana é aquela descoberta das diferenças sexuais, menino e menina. Opa, o menino tem o pênis e a menina não tem o pênis. Lembrando, as crianças não sabem o nome ainda do órgão sexual feminino. Para eles só existe a criança que tem o pipi, que a gente fala, né, quando eles são muito pequenininhos, e a menina que não tem. Aí, o que acontece? Os pais sentem muita dificuldade em falar isso, porque a criança vai começar a perguntar, né? Ah, a menina tem isso, a menina não tem, o papai tem, a mamãe tem, ou a mamãe não tem. Ela vai começar a questionar sim. Alguns pais se sentem extremamente envergonhados ou não conseguem lidar mesmo com esse tipo de conversa, porque a partir daí a criança vai começar a perguntar sim. E não adianta ficar dizendo, ah, isso não dá pra falar agora, isso não vai falar agora. A criança vai procurar em outro lugar. Então, ou você conversa com ela, ou procura ajuda para conversar com ela, ou autoriza alguém da sua confiança a conversar com a criança sobre isso. Não há vergonha nenhuma da gente dizer, eu não sei como te explicar, mas eu vou procurar para te falar. Não somos obrigadas a saber, obrigadas e obrigados a saber tudo, tá? Então, os pais sentem muita dificuldade de falar sobre isso, mas é importante responder com sinceridade a pergunta das crianças. O que é um menino? O que é a menina? Caso os pais não consigam, pode autorizar algum outro adulto de confiança a falar sobre essas questões, tá? E a partir dessa castração genital não edipiana, que começa a descoberta das diferenças sexuais, começa também a explicação do vocabulário familiar. Como assim, Amanda, vocabulário familiar? A gente começa a falar para a criança quem é o avô, quem é o vô, quem é a avó, o tio, a tia, o irmão, a irmã, o pai, a mãe. Ela vai começando a ver o lugar de cada um na família. Certo? Por isso que a criança já fala bastante ali o vovô, a vovó, o tio, dinda, dindo, irmão, mano, papai, mamãe. É a partir dessa quarta castração. A quinta castração é o complexo de Édipo. É a castração genital edipiana. Então, depois da descoberta da diferença entre os sexos, é a entrada no complexo de Édipo. Porque daí o menino vai pensar, opa, eu tenho algo que a menina não tem. Por que ela não tem? Ela foi castrada? O que ela fez para ser castrada? Porque a castração simbólica é isso. O menino perde o pênis. Ou como a gente fala na psicanálise, o falo. Então, se a menina não tem, ela desobedeceu alguma ordem que ela perdeu. Por isso que o menino, ele tem medo de ser castrado. Por isso que quando ele deseja a mãe, o pai vai lá e fala assim, com a sua mãe você não pode. Ele coloca a ordem, ele estabelece a lei. A sua mãe é minha mulher, não sua. Tanto o menino quanto a menina querem se identificar com o pai. Ou seja, ter o falo, ter o pênis. Ai, a menina também? Sim, a menina também. Porque até então, ali o complexo de Édipo, ele é assim, quem tem esse órgão sexual masculino, ele tem algo que dá, não queria dizer poder, mas ele satisfaz alguma coisa. Então, ter o pênis é satisfazer, é ter o desejo realizado. Como se fosse. E se a menina não tem, ela precisa se identificar, ela precisa procurar alguém que tenha ou alguém que devolva
esse órgão pra ela. Só que não vai acontecer, né, gente? Por isso o complexo de Édipo é tão importante. E qual é o papel do pai aí? Depois essa menina, aí ela vai começar a se identificar com a mãe, tá? Porque daí ela vai ver, pra eu ter o meu pai, quer dizer, pra eu ter o homem, eu preciso me identificar com a mãe. Porque a minha mãe, o meu pai tem alguma coisa que a minha mãe gosta. Seria isso. Gente, é bem assim mesmo. Eu sei que às vezes pode parecer, meu Deus do céu, que loucura, como isso, como que acontece essas coisas, acontece assim mesmo. Tudo isso vai formando psiquicamente a criança. O papel do pai nesse período é o da castração. É aí que ele vai começar a castrar, ele vai fazer essa separação. Então ele vai dizer, com a sua mãe você não pode. Você pode com alguém que pode ser parecida com ela, mas com ela... Depois do complexo de Édipo, a gente começa a ver a formação das estruturas. Estruturas o quê? Da personalidade das pessoas. Tá? O que aconteceu nesse complexo de Édipo vai ser muito importante pro que vai acontecer lá na frente. Tá, gente? Por isso que a gente fala que o complexo de Édipo é o carro-chefe da psicanálise. É a interdição do incesto. Não há a possibilidade de desejar a mãe e nem de desejar o pai. O menino, ó, você não pode desejar a sua mãe. E a menina, você não pode desejar o seu pai. Haverá identificação com o genitor do mesmo sexo. A menina se identificando com a mãe e o menino se identificando com o pai. Certo? E é isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E é isso aí, gente. Aqui, a Françoise Doutor, como eu falei pra vocês, em cada uma dessas castrações, ela apresenta alguma falha na castração. Falha o quê? Se houve alguma questão durante esse período de castração oral, de castração anal, de castração genital não edipiana, então cada uma vai apresentar algum problema de uma falha que tenha acontecido. Eu não trouxe aqui porque hoje era só para falar sobre os tipos de castração. Mas eu posso fazer outro de uma live dizendo quais são as consequências dessa falha em alguma dessas castrações. Gente, nossa, como você foi precisa. Gente, é que assim, o complexo de Édipo, ele é super difícil e é super difícil também de explicar. Então eu tento colocar da forma mais simples possível e às vezes a forma mais simples é a forma mais direta que a gente tem pra falar. Aí a pessoa fala, meu Deus, mas que absurdo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Todos vocês que estão aqui, eu e todos os filhos de vocês, todo mundo passou exatamente por isso. Esteve em todas essas castrações. Todas. Tá? Então, existe um livro que se chama Édipo, o complexo do qual nenhuma criança escapa. É exatamente isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui com a casa toda fechada porque tá chovendo e tô suando. O ventilador só tá lá do outro lado, então eu tô aqui escorrendo já. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravado lá no canal do YouTube. Depois eu baixo. Vou tentar baixar hoje. Se eu não conseguir hoje, eu coloco amanhã. Mas eu sempre deixo lá avisadinho pra vocês. Se alguém teve alguma dúvida, pode mandar depois por inbox. Não tem problema. E semana que vem teremos mais. Gente, eu que agradeço de todo o meu coração. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado por estarem aqui compartilhando comigo.
também esse conteúdo. É muito bom estar falando pra vocês. Eu também amei. É muito bom estar falando sobre esse conteúdo, porque às vezes a gente pensa, a gente sempre esquece ali de como a gente só tá pensando na parte física da criança, também na parte emocional, mas a parte psíquica que depois vai ser muito importante para a formação da personalidade dela, para a estrutura dela. E estrutura que eu digo é a estrutura da personalidade. Eu não tô falando sobre isso ainda, tá? Mas eu vou só deixar aqui um gostinho. Na psicanálise a gente fala que existem 3 estruturas de personalidade. As 3 estruturas que nós chamamos de neurose, psicose e perversão. Do complexo de Édipo se forma uma dessas estruturas, devido à castração. Então, a criança foi castrada, a criança não aceitou a castração, ou a criança não foi castrada. Tudo isso vai formando um tipo de personalidade, um tipo de estrutura, tá? Mas, normalmente, somos todos neuróticos, graças a Deus. Mas temos também aí... Já conhecemos bastante também os perversos, que a gente tem bastante notícias sobre eles. E os psicóticos também. O filme do Coringa, pra quem não viu, é uma estrutura psicótica, tá? Gente, boa noite. Um beijo enorme pra vocês. Muito, muito, muito obrigado. Sintam-se abraçados, esmagados, porque eu adoro esmagar as pessoas. Assim, de abraço. Não pra machucar. E a gente se fala na semana que vem. E uma boa noite, um excelente domingo. Ó, vocês estão no meu coração. Amo vocês.